Eu tô tipo mó frio e você... você... tô no verão. Tô no verão. Eu sou da Zona Leste, né? Oi, eu sou a Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog Explorador. Pra mais um dia de festa. Não, é outra música. Então, bom, hoje a gente vai responder uma tag, certo? Essa tag, pelo que a gente entendeu, foi criada pelo Lipe e pela Gabi, né? A tag tá no canal do Lipe, Felipe Mafagafo, pra quem não conhece. assista o vídeo, é divertidíssimo. Sim, né? Porque os dois, assim, eles... Porque o nosso tem algumas coisas, mas eles tipo, o sangue mesmo, rola o sangue. O nome da tag é Amigos, Livros à Parte. Mas é curioso, né? Porque tem essa lance da diferença da leitura, né? E é muito, né? Algumas demais. coisas. A ideia é falar justamente, né, de coisas que diferem na leitura de um e de outro, livros que, enfim, de diferenças e coincidências literárias, certo? Certo. Então, vamos começar com a pergunta número 1. Descreva o estilo literário do seu amigo. Eu começo. A Ju gosta de livros... acho que todo mundo sabe aqui que ela gosta de não ficção, né? Eu tenho a impressão de que os livros de não ficção de Segunda Guerra dela, ela calcula pelo quilo, né? Se tem mais de 1 quilo o livro é bom, se não tem é ruim, né? Talvez. Assim, e a Ju, eu coloquei que eu acho que ela é muito esforçada na parte de literatura, é muito atenta, muito interessada. Interessada é a palavra correta. Porque não era tanto a dela. Sim. Sempre leu biografia, não ficção, quadrinho, e acho que de uns anos pra cá, e é muito curioso como mudou, né? Não ficção, basicamente. Yes! Vencemos. E é muito curioso, porque na verdade, assim, dentro desses... É muito difícil, né? Eu sou um leitor de ficção. Assim, de não ficção, eu leio só o que me interessa, assim... Ao extremo, ainda assim, eu não consigo ler tanto, né? Então, a Ju consegue conciliar essas duas coisas. Então, acho que ela é uma leitora muito interessada na literatura. Assim, muito aplicada no sentido de, eu vou ler isso aqui, vou descobrir outras coisas. E na parte de não ficção, ela tem uma bagagem imensa, assim. Tem umas que você não dá pra se entender muito bem, né? Claro que dá. Livros sobre 700 páginas sobre um vilarejo... Eu e minha tia, ele e minha tia conversando sobre livros de Segunda Guerra, e a gente fica, mas esse não trouxe tanta novidade, né? A gente já sabia sobre esse campo de concentração. Porque assim, o que é novidade? Em algum ponto já não tem mais novidade. Não, tem, mas assim, eu tenho a impressão de que também dentro disso, agora você já tá no obscuro do obscuro, assim, você já tá tipo abaixo. É um pouco menos do que ele fala, tá, gente? Eu sou uma pessoa normal. Bom... Não, totalmente normal. Bom, o Caleb, ele é uma pessoa muito eclética, né? O estilo literário dele é muito eclético, ele gosta de muita coisa, né? Ele gosta... É muito difícil ele ler alguma coisa que ele não gosta, mas a gente vai falar um pouco mais, assim, ao mesmo tempo que ele é eclético, ele é criterioso, né, nisso, de ir atrás do que ele gosta. Ele gosta principalmente dos latinos, né? Eu acho que já ficou bastante claro isso também aqui pro vídeo, né? Então ele tem, né? Ele tem uma preferência, né, por autores latinos, mas isso não impede que ele leia muitos americanos, muitos europeus, muitos brasileiros. Ele tem justamente essa variação. E ele tem uma coisa que eu acho engraçado, que ele tem obsessões literárias periódicas. Então, por exemplo, ele lê o Bolanho, e aí ele entra num frenesi que ele quer ler tudo do Bolanho. Aí tem um exemplo muito engraçado. Quando a gente terminou de ler a série Millennium, né, o 3º livro, fala um pouco sobre o submundo russo, sobre... A Rússia, depois que cai o muro, a Rússia vira uma terra meio de ninguém. Tá assim até hoje, né? Não, mas é onde o Putin, ele se faz ali naquela época, né? Exato, E aí, o Caleb, ele saiu lendo coisas
sobre a polícia secreta russa, sobre isso. Ele entrou num frenesi absurdo e foi muito engraçado, porque ele realmente não tem costume de ler coisas de não ficção. E de repente você tá vendo, ele tava lendo Morte de um Descendente. Eu ficava, uou! Que animal, que livro, legal. Esse eu ainda não li, eu tenho vontade. Mas enfim, então. Ele tem essas obsessões. E aí ele sai lendo tudo sobre o assunto. Eu acho isso bem legal. Eu não sou tanto assim, eu vou mais devagar, pegando leve com a natureza. Sempre. Segundo a Alisson. Né? Vamos lá, segunda pergunta. Vocês têm afinidades literárias? Bastante. Sim, bastante. Né? Eu acho que a minha maior afinidade que a gente tem é de quadrinho. Sim. Que talvez seja o único lugar onde a gente não tem tanta diferença. Eu já li mais umas coisas, a Júlia já leu outras e se complementam, a gente se encontra muito mais do que se distancia nesse. E outra coisa, acho que dos latinos, né? A gente tem gostado, né? Mais, né? E a gente tem gostado, né? E muita coisa que você gostou, né? Acho que essas são os mais próximos, né? E tem também, o Caleb não falou isso, mas eu gosto muito de livro bafão, em que, escândalos familiares. Essa classificação da Juliana ainda vai virar um marcador oficial de livro, assim. Exato. E o Caleb também gosta muito desses conflitos, assim, então a gente costuma curtir um livro. Quanto mais, melhor, assim. Exatamente. Quanto mais casos de família, melhor. Exato. Muito, gostamos muito. O item 3. Fale sobre o livro que ambos amaram. Acho que a gente tem alguns livros, mas acho que talvez um dos primeiros que a gente amou muito junto foi esse aqui, o Extremamente Alto. Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer. Foi um livro... Esse foi o primeiro livro que ele me emprestou. Toma essa, hein, galera. Pega esse acerto, hein? O Safran Foer é um autor muito, muito bom, assim, muito criativo. E nesse daqui ele consegue contar... São histórias dentro de histórias, né? Sim. Tem o Oscar, que é um personagem adorável, assim, e a gente tinha a expressão que a gente usa até hoje, que é tá com a bota pesada, né? Que ele fala que quando ele tá triste, ele tá com as botas pesadas e tudo mais. E tem Só a que eu família... ainda não tenho um pandeiro pra tocar quando minhas botas estão exatamente. Eu quero um pandeiro. Eu também queria um pandeiro. Ao mesmo tempo que tem essa história do Oscar, tem a história dos avós dele, que é maravilhosa, assim. Que precisa ler, assim, sabe? E ele tem muito uma questão visual no livro que eu acho incrível. Não sei se vocês, quem não leu ainda, se conhece. Dentro do livro tem umas fotos, tem algumas imagens, e mais pra frente... Tem grifadas. E aí mais pra frente começa a umas distinções, sabe? Enfim, é um livro muito inventivo, assim. O Safran Foer vai muito além nisso. Ele demora pra escrever, né? Faz tempo que ele não lança nada, mas... Mas é legal, assim, o Extremamente Alto é um livro que a gente recomenda porque é maravilhoso, assim, é um livro maravilhoso, não tem o que falar, assim. Vamos lá, a pergunta número 4 é um livro que ambos detestaram. Peraí, que ele tá aqui. Então, eu acho que eu detestei mais que o Caleb, mas é o Cordilheiro. Eu só não gostei, eu acho. Do Daniel, galera. Eu só não gostei, só. A gente leu esse livro pro nosso clube, acho que ano passado. Em junho. Foi. E eu nem lembro qual que era o tema, mas enfim, era um... Eu não lembro. E acho que era de viagem. Sim, possivelmente. Né, que é justamente uma menina que vai morar um tempo em Buenos Aires. Esse livro faz parte daquela coleção Amores Expressos, né? Que tem outros autores, e parece que os livros talvez não tenham sido tão bons assim. Eu gostei de alguns. Mas o grande problema do livro é que a voz da mulher, ela é... Assim, olha, disclaimer, né? Tá tendo muita polêmica ultimamente sobre isso. A gente não tem nenhum problema, eu não tenho nenhum problema, o Caleb muito menos, de autores fazendo personagens com vozes femininas. A gente não tem nenhum problema com isso. Porque isso faz parte da literatura. Né? Vocês colocaram no papel de outra pessoa, né? Essa é a grande função e tal. Exato. Só que, assim, algumas vezes você erra, outras vezes você acerta. E nesse caso eu tenho a impressão que o Daniel, galera, errou bem feio. Assim. Errou rude. E além disso, o livro, eu tenho a impressão que faltou, parece que a editora não editou o livro, assim. Faltou um cuidado. Faltou, assim, sabe? Então você vê umas partes eles falam, putz, cara, ninguém fala assim, ou Existe toda uma ideia de uma crítica por
trás dessas pessoas, porque ela se envolve com um cara que é um maluco que encena... do caralho. É outro caralho, que encena umas cenas, é obsessivo por alguns livros. O apelido dele é do cara do apanhador do campo de centeio. Ele tem os outros amigos também que encenam cenas de livros. Mas não funcionou, foi bem ruim, assim, a gente tem achou... até um plot interessante nesse aspecto, mas... bem lembrado. eu acho que faltou ali um trabalho mais assim, porque o Galera já era uma grande promessa, né, o Barba... E ele escreve depois o Barba, que eu acho um livro bom, E eu não sei Muito se os editores falam, não, então deixa ele fazer, vamos mexer o mínimo possível, ou se ele não quis que mexesse no livro, eu não sei como é que funciona. Mas não ficou legal, Não, assim... É um livro que a gente não gosta. Enfim. Número 5. Fale sobre 2 ou mais livros que dividem opiniões. Explique por que o seu amigo está errado. O meu eu escolhi Os Detetives Selvagens, que a gente leu recentemente pro nosso encontro, né? Espanador, Foros em Amor. Por que eu escolhi Os Detetives? Porque eu acho que é um livro... A Juliana, o porquê de eu ter escolhido, na verdade, esse livro é porque eu acho que a Juliana precisa lidar com a ansiedade e a expectativa dela. Eu acho que existe toda uma questão de eu ter enchido o saco, puta, li esse livro há muito tempo atrás e sempre falava dele e tem essa questão, um pouco dessa coisa do que é importante, a gente quer contribuir, quer dividir e tal, e isso atrapalha muito a leitura ou o que você espera dela. E segundo, que a primeira parte que a Juliana pegou ódio, ela tem ela tem muito de uma juventude que... Jovens inconsequentes. Ela tem muito disso, assim, sabe? Tipo, disso, só que assim, eu entendo que ela tem preguiça o maior expoente disso são os beats, mas assim... eu acho que é uma questão, na verdade, é uma possibilidade também para os jovens. E aqui no livro faz sentido. Acho que tem que dosar isso. E tem que acompanhar a leitura, assim, sabe? Não dá pra... mas não... E a Juliana, ela pega ódio muito rápido e muito fácil. Então, nesse caso aqui, ela foi muito uma questão de, tipo... não, mas o que tá acontecendo? Cara, é possível perceber coisas boas nessa primeira parte que depois vão levar pra segunda, assim, sabe? É um grupo de jovens, estão meio desesperados, tentam encontrar na literatura. Então, a segunda parte eu tava gostando, mas eu parei porque, enfim, não deu tempo de eu ler e tudo mais. Mas a primeira parte tava me irritando muito, tanto que eu pulei. Eu falei, Caleb, alguma coisa importante acontece nessa primeira parte, eu posso pular. Ele, é melhor você pular, porque você não tá gostando. E a segunda parte eu tava realmente gostando, eu tava achando interessante a forma que narrou, então, né? Não, e assim, eu vejo muito, lógico, você não gosta do livro, foda-se, tudo bem. Eu tô falando desse aqui especificamente porque eu acho um livro maravilhoso mesmo, assim, sabe? Essa primeira parte eu não acho realmente a melhor coisa, mas não me machucou, assim, sabe? Não foi uma coisa que, nossa, que fisicamente pra Juliana tava sendo um sacrifício, assim. E eu acho que é um pouco por conta disso, assim, não tanto quanto expectativa, mas por conta dessa coisa dos jovens, as coisas de jovens. Mas eu acho engraçado, assim, eu acho essa primeira parte engraçada, assim, por isso. O meu, eu fiquei um pouco com dificuldade, porque o Caleb não... o Caleb é muito mais do que eu, né, de ficção, e ele normalmente tende a gostar das coisas que ele lê, é muito difícil ele não gostar de uma coisa que ele leu. E eu, assim... Eu acho que, como ele disse, por não ter tanta experiência com ficção, eu experimento muito mais. Apesar também de ser criteriosa, e ler orelha, e ler resenha antes, enfim. Sim. Às vezes a gente cai em umas ciladas, né? Acontece. E aí eu vou falar de um livro, na verdade ele gostou e eu achei uma porcaria. Né? E falou, meu, você tá louco porque esse livro é ruim. Que é o Liberdade, do Jonathan Franzen. Assim, o livro tinha potencial para ser um grande livro, né? Tem um triângulo amoroso aqui, tem um triângulo super interessante. Mas, gente, eu tiraria fácil umas 300 páginas desse livro, porque é de uma enrolação e de uma punhetagem, assim, sério, punhetagem é a palavra certa, tremenda. Sério. Punhetagem. Punhetagem! Sério.
Quem liga para as maritacas azuis? Eu ligo para as maritacas, eu ligo para os passarinhos, tadinhos, os passarinhos que estão sofrendo com o aquecimento global. Mas não precisa escrever 200 páginas sobre essa porra, sabe? Não é um livro sobre maritacas azuis. Não é maritaca o nome do bicho? Maquiraca, sei lá como é que fala. É um passarinho azul que o cara daí vai defender. Sério, é uma grande punhetagem. É assim, e pro Franzen mostrar o quanto ele é foda. E, amigo... Sociedade americana. É. Então, como eu já disse algumas vezes, ele como ensaísta, os ensaios que eu li, realmente o cara é bom, mas... Aí ele quis fazer um romance e aí ele fica nessa... Tipo, vou mostrar virtuose, sabe? Sou virtuose. E, tipo, menos, amigo. Sabe? Então... E o Caleb curtiu e, tipo, foi proibido pro clube esse livro. E aí... Muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não gostaram. Não, mas muitas acho que não gostaram. Acho que a maioria não gostou porque a maioria é sensata, certo? E o Caleb era do time... Eu achei que antes disso, eu gostei do estilo dele. Eu concordo, daria pra tirar fácil umas páginas. Mas eu acho que não... você tipo isso. Assim. Não, mas eu acho que não dá pra... Às vezes não dá pra medir dessa forma, né? É toda a composição, né? Todo o estilo dele. Eu gostei. É toda a punhetagem, né? Ou uma punhetagem. Não, e fora que tem uma parte que tem uma resolução dos personagens que é péssimo. Tem uma personagem que acaba de um jeito assim, fala, amigo. Não, sim. Menos. Sim. Bem menos, sabe? Calma lá. Enfim. Esse livro me deixou irritada por ter que terminar de ler. Mas esse eu consegui terminar. A pergunta número 6 é pra você citar um livro que o seu amigo leu e gostou e um que ele leu e não gostou nesse último ano, certo? E falar mais ou menos por que você acha que essa pessoa gostou. Né? Eu não lembrava quais livros eu tinha lido, muito menos os que os caras que ela me tinha lido, então rolou toda uma cola aqui. Rolou uma conversa, gente. Exato. Bom, mas aí depois eu lembrei, na verdade o Caleb tinha falado outro que ele gostou, mas eu lembrei de um que ele gostou muito, e que eu também gostei muito, Sim. Que é o Stoner, né, do John Williams. E eu acho que assim, além de todos os motivos que se tem pra gostar desse livro, que são muitos, eu acho que, assim, rolou uma identificação muito forte do Caleb com essa coisa da literatura, né? O Stoner, né, que é o personagem principal, ele tem essa... Assim, a literatura muda a vida dele, certo? Porque ele era pra ser um engenheiro... Não engenheiro, era pra ser um agrônomo. Sim. Né? E voltar a trabalhar na fazenda do pai dele, e aí numa aula de literatura a vida dele muda, né? E aí isso é uma grande... uma epifania na vida do Stoner. E acho que o Caleb se identificou muito com isso e essa coisa do amor pelos livros e tudo mais, então acho que isso tocou muito ele, dentre os outros motivos. Sim. Está certo? Tá. High five. E Juliana? Tim. Ganhei. Eu escolhi da Juliana podia falar do Stoner também, mas eu escolhi Amiga Genial, depois de conversar com a Juliana. Da Ferrante, porque eu tenho a impressão de que é um livro bem diferente dos livros que ela normalmente lê. E eu tenho muita sensação de que é um livro que ao mesmo tempo, né, faz parte de uma quadrilogia, né, que está sendo publicado eu estou roendo as unhas para ler o segundo. Aqui pela Globo Livros, né, acho que lá já saiu o segundo, né? Não, já está no quarto já. Já está no quarto. Acabou de sair no quarto. Eu tenho a impressão de que é muito uma questão de um pouco do contexto da época, né? Nossa. A Ferrante tem, ela se não me engano, dos anos 60, né? O livro se passa nos anos... No final da Segunda Guerra. No final da Segunda Guerra. Reconstrução da Itália. Neorrealismo italiano, que o Juliano tanto gosta. Realismo italiano. Eu não gosto do cinema, mas a gente gosta da literatura. E era uma época muito diferente. Calvino. Me lembrou muito Calvino. Nos primeiros livros do Calvino. Isso, né? Exatamente, os primeiros livros do Calvino que a gente leu. Eu tenho a impressão também de que é um livro que ele foi vendido de uma outra forma, mas a Juliana gostou exatamente pelo que ele não foi, né? Falaram do quanto você vai se surpreender. Eu acho que ela foi um pouco a expectativa, mas ela encontrou outro livro. E dizem que o final é bem... Gente... sim. Sério. Você precisa pegar um outro livro, e aí não tem outro livro ainda, como é que faz? Mas eu vejo muito por conta disso, assim, e muito por... acho que essa questão do espaço no tempo
é mais, né? E fala um pouco da Itália, um pouco de máfia. Não, a relação que tem, né? A uma relação coisa que existe. é bem sutil, mas tem. E eu lembro que isso, pelo menos quando ela falou comigo, me atraiu bastante ela. Acho que é isso, né? Acho que sim. Tem mais coisa? Não, depois eu falo. Ó. Bom, o que o Caleb não gostou, o Caleb esse ano leu pouca coisa, e não é uma bronca, ele tá lendo outras coisas, tipo... Eu poderia citar aqui livros que ele não gostou, tipo livros de semiótica, né, porque ele tá na faculdade, então ele tá lendo umas coisas bem chatas. Mas, acontece, né, a gente tá aí pra isso. Mas, enfim, os livros, normalmente ele já costuma não gostar, ele costuma gostar de praticamente tudo que ele lê, nem que seja só um pouquinho, ele gosta, não é uma coisa, que gosta de livro. Porque é isso, assim, a gente vai atrás dos livros de uma forma muito criteriosa e o Caleb principalmente, assim, né? Então, eu sei que parece difícil parece explicar. monóculo. Mas não, parece difícil explicar, mas eu tenho uma ideia muito clara do que eu vou gostar de ler ou não. E a gente escolhe livros a partir disso, sabe? Não, e a minha expectativa para os livros diminui. Sim. Vou dar um exemplo. Eu tô lendo um livro daquele David Levitan lá, do Levitan, não sei como fala. O Todo Dia. O Todo Dia. Eu li o Will and Will, que é ele com o John Green, e gostei bastante, mas a minha expectativa para ele é diferente do se eu for ler, por exemplo, assim, sei lá, eu tô com da coleção Outra Língua. Sim. A minha expectativa é diferente. Assim, então, eu acho que eu mais tenho uma adequação do que eu tô esperando dele, e aí acho que isso entra o ruim e o bom, do que acho que qualquer outra coisa. Então acho que por isso que normalmente eu realmente não gosto, difícil eu não gostar. Às vezes eu não tô gostando, eu acho que eu nem continuo, na verdade. Né? Tem isso também. O Caleb para muitos livros. Eu não abandono, o Caleb abandona livros. E a Juliana fica se sentindo culpada, né? Então, de livros que eu abandonei, eu não pulo, é sério, assim. Livros que eu abandonei nos últimos tempos. O Jogo do Amarelinha e agora o Detetives Selvagens. O Jogo do Amarelinha eu não pretendo voltar tão cedo na minha vida. O Detetives Selvagens eu até tenho curiosidade pra ver como termina. Mas, aí, já começa aí, eu não abandono. E aí, às vezes, acontece de o livro ser uma porcaria e eu continuei lendo. Mas eu também fui nessa coisa, né? Eu escolhi dessa forma que o Caleb fala, mas às vezes acontece de dar errado. E outra coisa, por exemplo, eu falei, posso pular a primeira parte do Detetives Selvagens? Não vou perder nada muito importante? Ele, não, por enquanto não, vai lendo, né? Depois que a coisa você volta. E aí eu tava lendo a segunda parte, mas com uma culpa tremenda por ter pulado, tipo, sei lá, 50 páginas do livro que eu não tava gostando. Assim, eu fiquei, eu tô me sentindo muito mal por ter pulado o livro. Ele, não, continua, e não sei o que, mas Técnica da Amanda do blog, gente. Pula, continua, dá uma passada e continua. Eu não tenho essa Amanda, desapego total. Bom, e a pergunta número 7 é pra você indicar um livro pro seu amigo. Bom, eu recomendo pro Caleb ler Amiga Genial, né? Que foi provavelmente um dos livros preferidos desse ano até agora, né? O Stoner, né? Mas ele já leu. E aí o Amiga Genial, além de tudo que ele falou, né? Dessa coisa do contexto, que eu acho que é um livro que é muito... Os acontecimentos só acontecem. Os acontecimentos só acontecem por conta do espaço e do tempo ali. Enfim, eu acho que ali o ambiente é muito importante no livro, ele é muito resultado daquele ambiente, mas também a história dessas duas amigas, né? O conflito das duas amigas, assim. Ao mesmo tempo que é uma amizade muito forte, é uma amizade de dependência, tem uma certa competição, então, sabe, tem nuances, assim, então eu acho bem interessante. E realmente é o final que você quer ler tudo e agora e cadê? Mas enfim. Eu já tava curioso antes dessa indicação, eu já tava curioso já. O meu é um livro que acabou de sair pela coleção da Graphic Novels, né, da Marvel. Eu já tenho ele, né, em outra edição, mas sabe como é a coleção, né? Exatamente. Que é o 1602, do Neil Gaiman e do Andy Kubert. O 1602... O Gaiman foi contratado pra fazer uma história pra Marvel. E aí todo mundo ficou meio, nossa, quem será que ele vai pegar? E aí o que ele fez? Ele levou a Marvel pra época da era da Elizabeth, né? 1600, aqui no caso 1602. E aí
a história se passa durante aquela época com personagens que você não sabe exatamente quais são. Então, assim, é legal que ao longo do livro, você, assim, ele tem muito de uma coisa de conhecimento da Marvel, de você reconhecer alguns personagens, alguns heróis, mas ao mesmo tempo ele vai te mostrar o que que é. E aí quando você descobre quem que é, você pensava, é fulano. Aí você fala, é outro cara, e você fala, filho da... E aí tem o traço do Andy Kubert, assim, que parece meio que uma pintura, assim, uma coisa meio suja. O grande barato do livro é uma história que se passa na era da Elizabeth, né? Assim, tipo, como assim? E uma história da Marvel e escrita pelo Neil Gaiman. Acho que você vai gostar do 1602. Tem muitos elementos aí. E assim, gente, mesmo pra quem não curte tanto, viu os filmes, lê essa história, vale a pena. Assim, é dessas que você fala, puta, que incrível, assim, sabe? Tipo, conseguir imaginar esse mundo. Bom, então é isso, gente. Mais um dia de Vets. Saiu menos sangue do que no do Lip e da Gabi. Com certeza. Um beijo pros dois. E então, fiquem ligados e até amanhã. Sim. Que amanhã tem vídeo. Tchau, Tchau. tchau.